Atos 18, nós vamos ler a partir do verso 5, e eu vou ler até o verso 11. Diz aí: quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Queridos, isso. Obrigado, irmão. Nós temos pensado um pouquinho nesse momento da vida de Paulo. Paulo chegou a Corinto. Se Paulo enfrentou dificuldade na cidade anterior onde ele esteve, que foi a cidade de onde mesmo? Atenas. A cidade de Atenas era uma cidade em que era um desafio para Paulo, e foi um grande desafio para Paulo, muita idolatria naquela cidade de Atenas. Paulo sai de Atenas, vai para Corinto, e Corinto, a cidade, não é nada melhor, ao contrário. Vê se diminui um pouquinho aqui o eco, o retorno, sei lá, está muito... Por favor. Corinto não é nada melhor do que Atenas, ao contrário, muito pior. Se Atenas era ruim para o Evangelho, era difícil para o Evangelho por conta da idolatria, Corinto era de igual modo, ou pior, porque além da idolatria que reinava qualquer cidade do Império Romano, Corinto havia uma marca especial na cidade de Corinto, no que diz respeito à imoralidade. Corinto era uma cidade extremamente imoral, uma cidade cosmopolita, uma cidade grande, uma cidade que tinha gente de todo quanto é lugar do mundo até então conhecido, uma cidade rica, uma cidade próspera, uma cidade com uma cultura influente, muita coisa, poderíamos dizer assim, razoável, boa, né, da cidade de Corinto, mas ela tinha uma marca que era a mancha naquela cidade, a imoralidade, a perversão, o nível moral daquele povo, daquela cidade de um modo geral. Tal modo que fazer referência a Corinto, ou aos que moravam em Corinto, era quase que um sinônimo para imoral, a pessoa imoral.
Bastava dizer que era de Corinto, e isso já dizia tudo. O padrão moral daquela pessoa. A expressão comum de Corinto era sinônimo de promiscuidade. Era a marca daquela cidade, imoralidade. Havia em Corinto um grande, suntuoso templo, que era também a marca daquela cidade, dedicada a Afrodite, conhecida, né, chamada pelos gregos, pelos romanos, não sei se esse nome tem a ver com grego ou romano, mas era conhecida como a deusa do amor. Daí a gente já tem uma ideia. Misturava-se idolatria com imoralidade. Mais do que imoralidade, com orgia. Havia o que chamavam de culto a Afrodite, em que havia naquele templo, a serviço daquela suposta divindade, mais de 1000 prostitutas cultuais. E gente de todo o império, de muitos lugares, vinha para Corinto para cultuar a Afrodite. Nos cultos idólatra, sem dúvida, mas que isso? Imoral, porque os cultos que apresentavam esta suposta divindade era encharcada de orgias. Isso era a marca registrada da cidade. Imagine uma cidade em que falar em Corinto era falar em imoralidade, era sinônimo. A referência às moças, era um dito da cidade, as moças de Corinto, era o mesmo de chamar as prostitutas de Corinto. Corinto era isso. Era o fundo do poço da imoralidade, da degradação moral, da promiscuidade, de uma cidade mergulhada na depravação moral. Imagine chegar ali para pregar o Evangelho. E onde Paulo está agora. Para levar a palavra de salvação, de perdão. É neste contexto que Paulo está. Eu diria, se Atenas foi difícil, Corinto muito mais. Era um verdadeiro desafio para Paulo. Era um verdadeiro gigante para Paulo enfrentar naquele momento ali, em que Deus o leva até aquela cidade. Eu queria destacar, irmãos, nesse texto, especialmente nas palavras que Jesus fala para Paulo, aqui nesse texto aqui. Porque quando a gente olha a nossa sociedade, eu não sei quanto a você, mas eu tenho a impressão que nós não estamos muito diferente do que era a Corinto do passado. Talvez a gente não tenha aqui templos a Afrodite, não? Mas as nossas cidades, a nossa nação, e por que não dizer o mundo que estamos vivendo, um mundo que perdeu completamente o senso do que é moral, do padrão de Deus, da moralidade para o homem, para a mulher. E quando a gente olha para esse momento na vida de Paulo, e a gente se vê num
contexto próximo a isso, a gente também estamos diante de um grande desafio, como crentes, como igreja, como servo de Deus, no mundo como o nosso. Esses dias, 2 ou 3 dias, eu estava lendo uma reportagem, aliás, ouvindo uma reportagem de uma espécie de consulta pública, não é bem a consulta pública que dá o nome não, mas vou chamar consulta pública, né? Vou dizer que, enfim, no Congresso ou no Senado, mais especificamente, acho que no Senado, onde se discutia uma lei para aprovar o que tem se chamado de relacionamento ou união poliafetiva. A questão já não é nem mais a homoafetiva, mas o reconhecimento das uniões poliafetivas. Ou seja, que a sociedade está corrompida, nós não temos dúvida quanto a isso. Que a sociedade se perverteu nos seus princípios, não temos dúvida quanto a isso. Mas a questão não é nem isso. A questão é que a sociedade está normatizando essa postura, essa promiscuidade, legalizando a promiscuidade. Então, eu olho para nós e penso, é Paulo em Corinto. É Paulo vivendo esses dias, os nossos dias, lá em Corinto. Ou nós vivendo os dias de Corinto, aqui. E é um desafio, irmãos, para a igreja, para o crente, para todos nós, nesse tempo, vivermos esse tempo. Um tempo não só de moralidades, que a cada dia nos surpreende. Quando achávamos que já tínhamos visto tudo, descobrimos que o homem ainda pode descer mais ainda. No meio disso tudo, a gente vê um mundo em conflito, em guerras, na iminência, na real iminência de uma guerra mundial, de novo. Como alguém já disse certa vez, se houver uma guerra, uma terceira guerra, e ela será com bombas atômicas, e essa pessoa dizia, se houver uma quarta guerra, vai ser com paus e pedras. O fato é que nós estamos vivendo tempos, irmãos, que olhamos para a palavra e percebemos aquilo que Paulo diz. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis, que se tornam verdadeiros desafios para viver. Um contexto em que nos causam muito frequentemente medos. Medo. Temos medo até da sombra. É verdade. É verdade. Outro dia eu andava pela rua e havia um jogo de luz assim, lâmpadas, né? Locais diferentes, de modo que eu passei por uma e a sombra se projetou na minha frente. Aquilo me assustou. Falei, caramba. Parece brincadeira, mas o fato é que nós vivemos uma sociedade de medo. A gente tem medo de andar sozinho, a gente tem medo de sair na rua, a gente tem medo de ir no portão, a gente tem medo de ficar no portão. Não é verdade? A gente tem medo das guerras, dos conflitos.
dos desastres. E a gente tem visto tanta coisa, né? E a gente já fica apreensivo. Escutou um barulho, o que é isso? Vivemos a sociedade do medo, do pavor. A sociedade das apreensões. O que vai ser? O que é que vai acontecer amanhã? Como é que vai ser amanhã? Não é assim? Não tem medo das doenças. Cada dia uma nova, cada dia um vírus novo. Cada dia uma... Agora o medo até das vacinas que vêm para poder combater os vírus. Um tempo de medos. O medo da solidão, o medo de ficar sozinho, o medo de envelhecer. Medo. O que vai ser o dia de amanhã? Como vai ser o dia de amanhã? Não é assim, irmãos. O medo do desemprego, o medo do assalto, o medo é a sociedade que estamos vivendo. O problema é que muitas vezes, irmãos, a gente vai se deixando dominar por um medo. Eu quero voltar aqui para o texto onde nós temos lido, e eu quero destacar aqui 3 afirmações que Deus fez para Paulo. E quero desafiar você nessa noite a ouvir o que Deus diz para você também nesta noite. Porque se o contexto que vivemos é um contexto muito semelhante ao que Paulo enfrentou e estava vivendo, eu creio piamente de que o que Deus falou para Paulo lá naquele contexto é o que Deus quer também nos falar para nós hoje. É o que Deus tem para dizer para mim e para você hoje. Você crê que Deus tem algo para falar para você hoje? De verdade, irmão. A primeira coisa que que Deus fala para Paulo, nesse contexto, em que possivelmente Paulo estava enfrentando um medo lá dentro de si mesmo, porque essa é o que Deus fala para Paulo no momento em que possivelmente essa era a necessidade de Paulo ouvir, o que ele estava precisando ouvir. Se Deus fala para Paulo, não temas, é porque de algum momento, de alguma forma, Paulo estava sendo fisgado pelo medo. E Deus prontamente chama Paulo para dizer: Paulo, não temas. Eu não sei, queridos, o que eventualmente pode estar te causando medo hoje. Quais são as situações da sua vida que você está enfrentando, que está te trazendo esta apreensão? E agora, o que vai ser de mim? Como vai ser amanhã? Diante de tantas notícias ruins que nos cercam e que tendem a nos causar medo, porque as más notícias, elas têm um poder enorme de causar medo em nós. Então, diante de tudo isso, que muitas vezes também traz medo ao nosso coração, Deus está dizendo nesta noite para você: não tenha medo. Não tenha medo. Escute isso. Escute isso. Mais do que a minha voz, escute o Espírito Santo de Deus falar com você. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo.
Paulo precisava ouvir aquilo. Humano como qualquer um de nós. Deus também está dizendo para mim, Deus também está dizendo para você nessa noite, não tenha medo. Amém? No primeiro momento, Paulo estava enfrentando, além da situação daquela cidade, oposição e blasfêmia daqueles que se levantavam contra ele, ou que se levantaram contra ele. O verso 8, verso 6, diz que aqueles a quem Paulo estava levando a palavra se opunham a ele, se opuseram a ele, e começaram a blasfemar. Lucas não detalha aqui o que eram essas blasfêmias, o que era essa oposição, mas, irmão, pode ter certeza, causou medo para Paulo. Paulo ficou amedrontado com a oposição, com as blasfêmias, com a reação, quem sabe, violenta, agressiva, daqueles que estavam se opondo a ele, a palavra. Possivelmente isso tenha causado certa apreensão em Paulo e medo. E Deus prontamente está dizendo, Paulo, espera aí, deixa eu te falar algo, deixa eu dizer algo bem forte aos teus ouvidos, não tenha medo. Essa expressão, irmão, não temas, ela é recorrente, toda a Bíblia, já percebeu isso? Ela é recorrente, no Antigo Testamento está cheio, encharcado de expressões nessa direção. Não temas, não tenhas medo, não te atemorize, não... O Novo Testamento, a mesma coisa. Alguém já disse, e eu não sei quem disse isso, nem quem contou isso, mas está escrito em alguns livros de comentários bíblicos, de que existe 366 vezes a Bíblia usa essa expressão, não temas, ou não tenha medo. Eu nunca contei, mas está aí um dever de casa para você fazer durante essa semana. Leia a Bíblia toda, contando quantas vezes tem a palavra ou a expressão não temas. Depois você me diz se está certo ou se tem mais ou menos, combinado assim? Mas não precisaria nem ter isso tudo, bastaria uma vez só Deus dizer, não temas, que já seria suficiente para eu poder descansar nele. Mas ele insiste porque com muita facilidade nós ficamos com medo. Então ele fala uma, ele fala duas, ele fala três, ele fala 366 vezes, até mesmo para aquele ano que tem um dia a mais, né? Para não deixar nenhum dia vazio. Ele está dizendo para você todas as manhãs, não tenha medo. Aleluia. Eu não sei o que vamos enfrentar no dia que a gente acorda, naquele dia, mas eu não tem como prever, ninguém tem. Mas Deus está dizendo para mim e para você, todo o tempo, não tenha medo. Amém, irmãos? Irmãos, preste atenção nisso, o medo é uma arma poderosa na mão de Satanás. Aliás, é tudo que ele quer, que você seja vencido pelo medo, que você seja dominado pelo medo. Sentir medo é natural, faz parte da vida. Eu não posso ser dominado por esse medo. Não posso sucumbir a esse medo. Então, o medo é, muitas vezes, uma arma poderosa na mão do adversário, de Satanás. E eu penso que há dois propósitos nisso. Poderíamos mencionar muitos outros, mas eu quero pensar aqui dois. Por que Satanás, com frequência, ele tenta provocar medo no crente? Primeiro, porque ele, com o medo, ele consegue roubar a alegria e a paz do nosso coração.
Muitas vezes, nós nos encontramos tristes, para baixo, abatido, desanimado e sem paz, porque o adversário conseguiu, por meio da arma, da instrumentalidade do medo, roubar a nossa alegria e a paz interior do nosso coração. E eu penso nesse momento, naquelas circunstâncias em que viveram os discípulos, na iminência de Jesus os deixar sozinhos. Aqueles discípulos viveram com Jesus durante 3 anos, mais intensamente. Se sentiam seguros ao lado de Jesus, se sentiam abrigados ao lado de Jesus, caminhavam com Ele, viam os sinais, viam as maravilhas, viam os prodígios que Jesus realizava, estava com Ele, convivia com Ele, ouvia dele, estava junto de Jesus, e isso lhe dava segurança para eles viverem a vida. Mas agora Jesus vai sair de cena. Jesus vai deixá-los. E isso provocou medo nos discípulos. Jesus vai dizer para eles, João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus está identificando aí algumas coisas, né? Ele está deixando claro para nós aí algumas coisas. Os discípulos estavam perdendo a paz. Os discípulos, Satanás conseguiu, com aquela circunstância, roubar a paz do coração deles, colocar medo no coração deles. E agora o que vai ser de nós? Nosso mestre vai nos deixar, porque Jesus estava dizendo para eles, eu vou morrer, eu vou para a cruz. E o coração deles começaram a se encher de medo. No início desse capítulo, Jesus começa dizendo, não tenham medo, não se turbe o vosso coração. João 14, verso 1, não se turbe o vosso coração, vocês creem em Deus, creem também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim eu não fosse, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. A ênfase de Jesus naquele momento para os discípulos é justamente aquilo que Deus está falando para Paulo, não tenha medo. Não tenha medo. Não deixe que o medo arranque essa paz. Não deixe que o medo arranque a alegria do seu coração. Não deixe. A minha paz eu vos dou. Não é a paz do mundo. A paz da montanha, da brisa suave. A paz da bonança. Não, muitas vezes o nosso momento é um momento de mudança, momento de crise, momento de dificuldade, mas mesmo nesse momento, Jesus está dizendo para mim e para você, a minha paz eu te dou. A minha paz eu te dou, não deixe o seu coração se perturbar com as perturbações à sua volta. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, creia também em mim. Creia em mim. O antídoto para o medo é a confiança em Jesus, irmãos. É isso. Os discípulos estavam já amedrontados, apreensivos. O que vai ser de nós amanhã? Um futuro sombrio, um futuro que era uma incógnita. Jesus estava dizendo que ia morrer. Embora Jesus dissesse para eles que ele iria ressuscitar, mas isso ainda não estava bem digerido por eles. E aí o medo entrou. A paz sumiu. Porque quando entra o medo, a paz é a primeira coisa que vai embora.
e atrás dela vai a alegria. Mas Jesus está dizendo para Paulo: Paulo, não tenha medo. Respira fundo, descansa, aquieta o coração. Amém? Como é que você está? O que esse mundo está produzindo em você, irmão? O que as circunstâncias estão produzindo em você? Medo? O Espírito Santo de Deus te diz nesta noite: não tenha medo. Experimente a minha paz. Descanse na minha paz. Eu a dou para você. Ela é tua. Goza essa paz. Desfruta dessa paz. Descansa o seu coração na confiança do teu Senhor. Amém? Descansa o seu coração nessa confiança. Olha para o alto. Eu penso naquele momento em que Israel está diante do Mar Vermelho. Israel, você lembra como Israel saiu do Egito? Saiu cantando, não é isso? Dançando, o povo dançando em festa. Deus efetuou um tremendo livramento no meio daquele povo. Uma obra poderosa, abriu o Mar Vermelho. Mas antes disso, eles estão diante do Mar Vermelho. E quando eles percebem que Faraó vem atrás, que não tem saídas laterais para eles fugirem, diante deles está o mar, eles começam a ter medo. Que é natural, não? Seria natural para quem não crê no Deus que tem, no Deus que te libertou do Egito com mão poderosa. Ora, aquele povo viu grandes coisas que Deus fez na vida deles, mas agora está diante do mar, temendo o mar, temendo o Faraó. Eles vão para Moisés: Moisés, nós vamos morrer, nós vamos perecer. Deus diz para Moisés: Moisés, por que vocês estão aí nesse alvoroço todo, clamando a mim? Por quê? Diga ao povo para marchar. Aquietai-vos. Foi a palavra de Deus para aquele povo. Aquietai-vos. Êxodo 14, 13. Êxodo 14, 13. Deus diz para eles: aquietai-vos. Às vezes o lado de fora está complicado mesmo, irmão. Às vezes lá de fora a coisa está feia mesmo, pegando fogo. Mas sabe, para quem tem o Deus que nós temos, pode estar com o coração em paz. Pode descansar no cuidado soberano de um Deus que não dorme, de um Deus fiel, de um Deus que cuida dos seus. Um Deus que diz para mim e diz para você, disse para Paulo, e não se cansa de dizer isso, como disse para inúmeros outros servos dele ao longo de toda a Bíblia e ao longo de toda a história: não tenha medo. Então, muitas vezes, Satanás tenta colocar, através do medo, roubar, através do medo, a alegria do nosso coração e a paz interior. Porque foi o medo que fez com que se calasse os cânticos que tinham nos lábios daquele povo quando saíram do Egito. Mas Deus continua insistindo conosco, muitas vezes: não tenha medo. O segundo objetivo que muitas vezes Satanás se utiliza desse mecanismo do medo é para produzir em nós desânimo,
e um sentimento de incapacidade para realizar a obra de Deus. E eu quero pensar aqui naquele momento em que Davi está instruindo Salomão para a obra que Deus estava chamando Salomão para realizar. Qual foi a obra que Deus deu para Salomão realizar? A construção do templo. Davi deixou tudo preparado, né? Comprou todos os materiais, está tudo lá, mas na hora de construir o templo, Deus disse: não vai ser você quem vai construir, vai ser Salomão, seu filho. Deus incumbiu Salomão de uma obra, de construir o templo. E Davi, sabendo do grande desafio que era isso para Salomão, ele vai dizer então para o seu filho, 1 Crônicas, capítulo 28, verso 20. 1 Crônicas 28, 20. Disse Davi a Salomão, seu filho: sê forte, corajoso, faze a obra. Não temas, nem te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Irmãos, você pode notar aí, se não todas as vezes, mas grande parte das ocorrências do não temas que aparece na Bíblia, esse não temas está associado com não desanimes. Porque, de igual forma, o medo produz desânimo. E no que diz respeito à obra de Deus, no que diz respeito àquilo que Deus nos chama a realizar, Satanás, ainda mais diligente, ele se faz em usar o medo para produzir em nós desânimo, a fim de que não cumpramos a obra que Deus nos chamou a realizar. Muitas vezes produzindo em nós um sentimento de incapacidade, produzindo em nós um sentimento de eu não consigo, eu não sei, eu não tenho condições, eu não sou ninguém. Porque, na verdade, todas essas desculpas que nós muitas vezes produzimos, esconde um medo. Um medo. Eu não vou conseguir, então eu nem vou tentar. Eu não vou conseguir fazer o que tem que ser feito, porque isso eu não tenho condições, então nem vou tentar. E veja se essa também não é uma estratégia, muitas vezes, que Satanás usa para nos fazer retroceder diante da obra, diante do desafio que Deus coloca em nossas mãos de uma obra para realizar. Quantas vezes eu retrocedo, eu recuo, eu cruzo os braços, porque Satanás conseguiu colocar um medo lá no coração, de que você não vai conseguir, de que você não tem condições, de que não vai dar certo, de que as desculpas são inúmeras. Davi percebe que essa é uma possibilidade de acontecer com Salomão, e era mesmo. Mas antes de que acontecesse, Davi já estava ali falando para Salomão: Salomão, não tenha medo, não desanime, porque Deus vai te capacitar para fazer essa obra. Irmãos, traz para nós, veja se muitas vezes nós também nos encontramos nesse dilema, o medo produzindo desânimo. Mas Deus está dizendo para Paulo, e pode ser que Paulo também estivesse sendo alvo desse medo. O que eu vou conseguir nessa cidade? Não tem condições de pregar o evangelho nessa cidade, não há mais o que se fazer nessa cidade. Imagine a cidade de Corinto, Paulo chegando ali para pregar o evangelho, já sendo escorraçado pelos judeus,
Paulo está dizendo, o que eu vou fazer aqui? Eu não vou conseguir nada aqui. Mas Deus prontamente, Jesus prontamente diz para Paulo, Paulo, não tenha medo, não deixe o medo entrar no seu coração e roubar a alegria do teu coração de fazer a obra de Deus, de roubar do seu coração a paz da sua confiança no Senhor. Não deixe que o medo entre e desanime você, Paulo, diante da obra que eu tenho para você realizar. E Deus nos fala isso nessa noite, irmão. Não deixe o medo desanimar você diante do desafio da obra que Deus tem para realizar em você e através de você. Não tenha medo. Por quê? Por quê? Jesus dá 2 motivos para Paulo. Primeiro, verso 10, porquanto eu estou contigo. Você quer um motivo mais forte para não temer? Não tem. Pastor, a situação é difícil, pastor. Há perigos à minha volta. Há lutas, há desafios. É real o perigo. Sim, eu sei. Eu não estou dizendo que os perigos são irreais. Mas eu estou dizendo que o nosso Deus está dizendo para mim e para você, não tenha medo. Não deixe que isso domine você, o seu coração, te paralise, te roube a paz, te roube a alegria, produza desânimo em você. Não deixe isso. Por quê? Porque Jesus diz para mim e para você, eu estou contigo. Eu estou contigo. Precisa mais alguma coisa? Você acha que precisa mais alguma coisa? Ouça isso. O Senhor dizendo, eu estou com você. Eu estou com você. E está mesmo. Não se trata de uma frase de efeito, não se trata de um jargão que nós aprendemos porque ouvimos alguém dizer, estamos repetindo. Não. Jesus disse isso. Ou não disse? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não alguns dias, não alguns momentos, mas todos os dias, em todos os momentos, eu estou contigo, até a consumação dos séculos. Amém, irmãos? E por isso, não temas, porque se Deus está conosco, se Jesus está conosco, preste atenção nisso, ninguém ousará fazer-te mal. Amém? Você crê nisso? Você crê nisso, irmão? Deus está dizendo, olha, não tenha medo, porque eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, ninguém vai botar a mão em você para o mal, ninguém vai estender a mão contra você para o mal, ninguém, porque eu estou contigo, eu sou a sua defesa, e não vai ter ninguém que vai estender a mão para te causar mal. Isso é real, irmão, isso é real. João vai escrevendo na sua primeira carta, capítulo 5, verso 18, ali está dito, com todas as letras, o maligno não nos toca, aquele que nasceu de Deus nos guarda, e o maligno não nos toca. Glória a Deus. É Ele quem nos guarda, é Ele a nossa defesa, é Ele o nosso escudo, é Ele o nosso amparo. Nada menos do que o próprio Jesus está conosco. E Ele diz, não haverá ninguém que ouse estender a mão contra a tua vida, muito menos Satanás. Então não tenha medo. Quando o falso leão rugir, para te causar medo, lembre-se de que o leão da tribo de Judá é aquele que está com você.
Jesus, o verdadeiro, o real, leão da tribo de Judá, é quem te protege, é quem te guarda, é quem acampa-se ao seu redor e te livra. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, isso é tão... queria que você entendesse isso, mas com todo o seu coração. O Senhor está contigo, ninguém ousará fazer-te mal. Eu me lembro quando criança, não tem muito tempo. Lá em casa somos 3 irmãos, né? Eu sou o do meio. O do meio é um problema, né? Porque o do meio nunca tem razão. O mais velho é sempre o mais velho, é porque né? E o menor é sempre o menor, é o caçulinha, né? Então o do meio está sempre... Mas enfim. Mas eu lembro quando eu ainda era o caçula, né? O tempo que a gente brincava na rua, né? O tempo que as crianças brincavam na rua, e a gente brincava muito na rua, era o dia inteiro na rua, com exceção nos horários de escola, tal, mas o resto era na rua brincando, as brincadeiras de criança mesmo. Mas e criança é aquele negócio, né? Às vezes tem alguns atritos, né? Algumas coisas de criança, algumas brigas de criança, né? Briga de criança. E assim, eu sempre fui muito forte, como vocês percebem, né? Muito, de modo que às vezes eu me dava mal nesses momentos, né? Aliás, às vezes não, sempre eu me dava mal. Sempre me dava mal. E eu dizia o seguinte: eu vou chamar meu irmão. Meu irmão, 8 anos mais velho, então já tinha ali uma certa, né? O resto era tudo pirralim, vou chamar meu irmão. E me lembro uma vez em que isso aconteceu, e ele veio, Carlinho, meu irmão, né? Eu falei: o que aconteceu aí? O que foi? Coisa de irmão, né? Mais velho, né? O que foi para os outros? O que foi? O que foi, né? Aí, mais de que depressa, eu falei: olha, ele está querendo me bater. Aí ele falou: olha, para bater nele, tem que bater primeiro em mim. Vai encarar? Coisa de irmão mais velho, né? Sabe, irmão, você já percebeu que o teu irmão mais velho também faz isso? Jesus está dizendo para todos aqueles que se levantam contra você, inclusive Satanás, para bater nele, vai ter que bater primeiro em mim. Você acha que Satanás vai encarar? E a gurizada, ó, sabe, Jesus diz isso. Para bater em você, vai ter que passar por cima de mim primeiro. É Ele te defendendo, irmão. É o irmão mais velho que defende os irmãos menores, que está ali para proteger, para guardar, para livrar, muito mais do que qualquer irmão que pudéssemos ter que nos defendesse quando criança. Jesus é a nossa defesa, irmãos. Amém? Deus está dizendo para Paulo: não tenha medo, Paulo. Agora, eu queria caminhar mais um pouquinho aqui para uma segunda frase que Deus fala para Paulo, ainda no verso 9. Ali está dito: Paulo, fala e não te cales. Não tenha medo. Ao contrário disso, fala e não te cales. Porque o medo estava fechando a boca de Paulo, né? Paulo está já desistindo de pregar, desistindo de ensinar, desistindo da obra, desanimando. Agora Deus está dizendo: não temas. Ao contrário disso, fala e não te cales. Abre a sua boca. Fala, anuncia. A oposição está grande, as blasfêmias são reais, as injúrias estão acontecendo, as pessoas estão se levantando contra você. Não importa.
não importa, fale e não te cales. Irmão, Deus nos fala também nesta noite, abre a sua boca e fale. O texto traz uma ênfase, né? Que bastaria Deus dizer para Paulo, fala. O não te cales é uma ênfase, é uma reafirmação, né, daquilo que Deus está dizendo. Acabou de dizer, fala e não te cales. Aqui mostra uma necessidade urgente. Não deixe de falar, não desanime, continua falando, não deixe o medo te calar, mas fale a si mesmo, enfrente o medo e fale, e não te cales. Irmãos, muitas vezes Satanás nos cala com o medo e a gente deixa de testemunhar de Jesus, de falar de Jesus, de compartilhar o seu amor, de falar da obra de salvação, de falar do plano de salvação. Quantas vezes, irmãos, a gente está diante da oportunidade de testemunhar de Cristo e nos calamos por causa do medo. Você já se passou por isso? Alguém que já passou por isso? Só eu? Não. Todos nós enfrentamos isso. Vem aquele medo, né? O que vai falar? Como vai reagir? O que vai dizer? Então, é melhor ficar quieto. Cuidado. Estratégia de Satanás, muitas vezes. O fala e não te cales é mais do que uma ênfase literária. É Deus dizendo para Paulo, não pare de falar daquilo que eu te mandei falar, não desiste de falar daquilo, da mensagem que eu te entreguei para entregar, não pare de falar, não perca tempo. É urgente. A necessidade está diante de nós. Há um mundo precisando ouvir do Evangelho, da boa notícia. Há muitas más notícias que nos circulam e tentam produzir medo em nós, mas a gente deve reagir a isso, não temendo, e falando, e não se calando, e anunciando a boa notícia, que este mundo precisa ouvir. Porque de más notícias estamos encharcados, mas há uma boa notícia que nenhum repórter pode dar. Mas você pode, eu posso, nós podemos e temos a boa notícia, que há um Deus que ama, que há um Deus que quer salvar, que há um Deus que morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, que é um Deus que nos chama de volta para a comunhão com Ele. São as boas notícias do Evangelho de Jesus, que Ele nos deu para anunciar, irmão, mesmo que seja numa cidade como a de Corinto, com inúmeras dificuldades, e que a gente olhe assim e diga, isso aqui não vai ter jeito não, mas Deus está dizendo, fale e não se cale, fale e não se cale, fale sem medo, fale com autoridade, fale com convicção, mas fale, amém? É o que Paulo vai dizer a Timóteo, né, quando ele escreve a Timóteo, capítulo 1, versos 7 e 8. Timóteo 1, versos 7 e 8, ele diz assim, 1 Timóteo 1, não é 1 Timóteo 1 não, espera aí. Espera aí que eu me perdi aqui, o texto não é esse não, mas eu sei qual é o texto, é Paulo dizendo para Timóteo, prega a palavra, insta, a tempo e fora de tempo.
2 Timóteo 4, desculpa, irmão, 4:2. 2 Timóteo 4:2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. O mesmo que Paulo ouviu de Deus, Paulo está dizendo para Timóteo. Deus disse para Paulo: Paulo, fala, não perca a oportunidade, não te cales. E Paulo agora está dizendo para Timóteo: Timóteo, também é uma coisa, olha, fala, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer seja não, corrige, repreende, exorta, com longanimidade, com paciência e com fidelidade na doutrina, mas fala. A igreja, irmãos, é a boca de Deus nesse mundo. Deus não vai falar a este mundo a não ser que você fale, a não ser que nós falemos. Senhor, fala ao coração do fulano. Irmãos, nós até fazemos essa oração. Eu acho que Deus até entende. Acho não, com certeza Ele entende. Mas Ele está dizendo muitas vezes: é você que tem que falar. É você que tem que falar. Senhor, fala aquela fulano, fala ao ciclano. Mas Ele está dizendo: espera aí, é você é minha boca. Você é minha boca para falar àquela pessoa que está necessitada. Você é minha boca para falar do meu amor, para falar da minha misericórdia, para falar da minha compaixão. Você é a boca de Deus nesse mundo. Amém? Amém? Então se veja investido da autoridade para falar em nome de Deus. Nós dissemos aqui pela manhã, muitas vezes nós estamos muito tímidos, porque ainda não compreendemos a intensidade da vocação com que Deus nos vocacionou, com que Deus nos chamou, e da autoridade com que Ele nos investiu. Ele disse: eis aí vos dei autoridade. Você tem essa autoridade para falar em nome dEle. Eis aí vos dei autoridade. Lucas 10:19, quando Jesus fala ali para aqueles discípulos: eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder do mal. E nada, absolutamente, perceba aí a ênfase de novo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Não precisamos temer. Não devemos temer. Ao contrário, devemos falar e não se calar. A boa nova de salvação. Para isso Deus nos deu autoridade. Para isso Jesus nos enviou debaixo da sua autoridade. Então fale com a autoridade do amor de Cristo, do perdão que há nele, da salvação que há nele. Mas fale e não te cales. Amém? Em terceiro lugar, a terceira frase que eu destaco aqui nesse texto que lemos de Atos 18, é a afirmação que Deus faz para Paulo, contrariando toda a perspectiva de Paulo, contrariando todo aquele sentimento que Paulo está tendo em relação à cidade de Corinto. Deus diz para Paulo: finalzinho do verso 10, pois tenho muito povo nesta cidade. Repete comigo: pois tenho muito povo nesta cidade. Irmãos, eu imagino que Paulo, em algum momento, ali, ele tenha pensado: olha, aqui não vai dar nada não. Ele olhou a cidade, do jeito que nós a descrevemos aqui, em poucas palavras. Ele olhou aquilo e disse: aqui não vai ter jeito não. Aqui não vai se converter ninguém não. Às vezes a gente não tem essa impressão? Fulano, aquilo ali não tem jeito não. Ele é duro, pior que pedra.
Dali, não, ó, não é assim muitas vezes? A gente olha os nossos vizinhos, a gente olha a nossa cidade, diz, será que olha, que não dá? Como diz o ditado, né? Dessa cartola não sai coelho, né? Aqui não vai ter jeito não. O povo é muito duro, muito incrédulo. O povo quer saber de ouvir o evangelho, a palavra. O povo não quer não. O povo não quer saber disso não. Essa era a visão, quem sabe, de Paulo, naquele momento. Mas Deus, contrariando toda a expectativa, quem sabe até toda aquela visão distorcida, quem sabe, de Paulo, está dizendo, não, Paulo, espera aí, não é assim que eu estou vendo esta cidade promíscua, essa cidade encharcada de pecados, mas eu vejo muita gente aqui restaurada, eu vejo nessa cidade aqui, muita gente salva, eu tenho muita gente aqui, Paulo. Deus está mostrando para Paulo que muitas vezes, assim como nós, estamos enganados com aquilo que a gente vê. Eu olho e digo, esse aqui não vai não, aquele ali não vai. A gente começa a julgar as pessoas até pelo passado dela, pelo histórico dela, pelo que ela viveu a vida inteira, mergulhada no pecado, na prostituição, nos vícios, no mundão. E você diz, não, esse aí, olha, esse aí não tem jeito, não tem mais o que fazer ali. Já falei, mas não nada, e não vai dar certo isso aí. Essa é a nossa visão muitas vezes. Mas Deus está olhando de forma diferente, dizendo, Paulo, não é assim que você tem que olhar, você tem que enxergar do jeito que eu enxergo. Há muita gente aí para ser alcançada. Eu tenho muita gente nessa cidade. Amém? Olha para Araruama, veja quanta gente Deus quer que alcancemos, irmãos. Você tem noção? Quantas pessoas que Deus quer que a gente alcance, irmãos? 1, 2, 3, 10, a cidade inteira. Vamos alcançar essa cidade? Vamos alcançar essa cidade para Jesus? Amém? Você não acredita, né? Que a gente possa fazer, não é verdade? A gente olha assim, a gente é muito pequeno. A gente é desse tamaninho. Como é que a gente vai alcançar a cidade, pastor? Deixa de sonhar. Eu creio que a gente pode, irmão. Eu creio que nós podemos alcançar a nossa cidade para Jesus. Amém? Eu creio que nós podemos alcançar nossos vizinhos para Jesus. Eu creio que nós podemos alcançar nossos amigos para Jesus. Aquele que a gente acha que não tem mais o que fazer com ele, Deus está olhando para ele e está dizendo, eu quero alcançar ele para mim. E eu quero usar você. Não tenha medo. Não desiste. Não desiste. Não deixe Satanás roubar a alegria do seu coração de fazer a obra de Deus. Não deixe Satanás roubar a paz em seu coração de quem confia naquele que te chamou e te enviou a este mundo a anunciar o Evangelho de Cristo. Não deixe, irmão. Ao contrário, fala e não te cales. Não deixe os seus lábios se fecharem diante da oportunidade que Deus está te dando de te usar para anunciar a boa nova de salvação. Aquela pessoa que você diz, essa aqui não tem jeito, mas Deus está dizendo, para mim tem. Para mim tem. Deus não olha como a gente enxerga, irmão. Imagine se Deus olhasse para Paulo como nós muitas vezes enxergamos. A gente daria alguma coisa para Paulo antes de se converter? Não. Nenhum de nós conseguiria perceber o que Deus poderia fazer com Paulo, só olhando para o que Paulo foi. Quando Paulo fala de si mesmo, quando ele escreve a Timóteo, logo no primeiro capítulo da primeira carta, ele fala assim, sou grato para com aquele que me vocacionou
para o ministério. A mim, que no outro tempo, ele fala 3 coisas a seu respeito: era blasfemo, perseguidor e insolente. Imagine um homem como Paulo, com essa característica que ele mesmo se descreve: perseguidor, blasfemo e insolente. Sabe o que é insolente? Insolente está bem perto do que era a igreja de Corinto. Gente imoral, gente desbocada, gente que fala palavrão, gente assim, sabe? Era Paulo. Quem de nós olharia para Paulo e diria: Deus pode mudar essa pessoa? A gente diria: não, isso aí não tem jeito não. Isso aí não tem jeito não. Mas Deus estava olhando para Paulo, não o que ele foi, mas o que ele poderia ser. E aí é que nós temos que ajustar a nossa visão. É aí que nós temos que começar a ver como Deus vê. Não o que a pessoa foi, mas o que Deus pode fazer dela. O que Deus pode fazer dela. E eu começar a ver isso pela fé. E então trabalhar nessa direção de levar a palavra, porque essa palavra que eu tenho para pregar, ela me diz dela mesma que ela é poderosa para salvar, para curar, para transformar, para mudar o coração do homem. Então, eu preciso olhar como Deus olha. Deus está olhando os campos brancos. Deus está enxergando os campos brancos. Deus está enxergando muita gente na cidade de Araruama para ser alcançada. Deus está vendo o seu vizinho, o seu amigo, alguém para ser alcançado. Agora a pergunta é: Satanás tem colocado temor no seu medo no seu coração? Satanás tem conseguido calar os seus lábios? Satanás tem conseguido tirar a paz do seu coração, desanimar você? Deus está dizendo: não tenha medo. Fala e não te cales, porque eu tenho muita gente para alcançar. E eu quero usar você. Eu quero usar a sua célula. Eu quero usar o seu grupo. Eu quero usar você onde você estiver. Eu quero usar essa igreja. Ou você não crê? Eu creio que queira. E eu estou dizendo para Deus: Deus, eis-me aqui. Você quer dizer isso? Então se coloque de pé, se você quiser dizer isso para Deus. Deus, eis-me aqui. Usa a minha vida, Senhor. Abre meus lábios para proclamar. Move as minhas mãos para trabalhar, apressa meus passos para ir em busca do perdido, daquele que está precisando ouvir a palavra de salvação, a palavra de redenção, a palavra de perdão, a palavra que transforma o coração, faz do homem, o velho homem, numa nova criatura. Então usa a minha vida, Senhor. É o desafio que Deus nos faz nesse tempo, na nossa cidade, tão ou pior do que era a cidade de Corinto. Um verdadeiro desafio, uma verdadeira impossibilidade aos olhos humanos, mas Deus estava vendo ali muita gente que Ele queria alcançar, como de fato alcançou. Paulo sai dali e deixa uma igreja estabelecida. Muitos coríntios se converteram a Jesus. Paulo ficou 1 ano e 6 meses ali, ensinando a palavra, verso 11, ensinando, falando e não se calando, e Deus honrou a perseverança dos seus servos. Deus honra a perseverança da sua igreja em cumprir o chamado dele, a despeito das dificuldades que ele enfrenta. Deus vai honrar o seu trabalho, irmão. Deus vai honrar a palavra que sai dos seus lábios. Deus vai honrar. Então, coloque o seu coração, coloque a sua vida na presença dEle. Coloque você à disposição dEle, dizendo: Senhor, usa a minha vida, Senhor. Feche os seus olhos. Vamos orar. Vamos aproveitar esse momento para orar pelo dia do amigo. Estamos aí diante de um desafio, irmão. Desafio. Nós temos orado por uma relação de quase 45, quase 50 nomes, de pessoas que queremos ver alcançada por Jesus. Você quer vê-las alcançada por Jesus? Mariane vai botar aqui o nome delas aqui atrás. E nós vamos orar por esse propósito, por esse
dia do amigo, para que Deus derrame sabedoria, graça, poder, unção do Espírito Santo em cada uma das 2 reuniões que terão dos dias do amigo, para que Deus assim alcance muita gente para Ele. Você quer ser um instrumento de Deus para isso, irmão? Consagre a sua vida em oração, buscando a Ele e trabalhando nessa direção. Fala e não te cales. Fala e não te cales. Não tenha medo. Eu tenho muita gente para alcançar. As pessoas estão aí à nossa volta, irmãos. Para onde estão indo? Para onde estão indo? Que Deus tenha misericórdia e que Deus nos use a você, use a sua vida. Ele só precisa que você diga: eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser a tua boca, quero ser o teu braço estendido para servir, para ir em busca. Quero ser os pés que vão em direção ao perdido, a boca que se abre para falar ao coração. Coloca isso diante do Senhor. Querido Deus, nós estamos aqui, Senhor, ouvindo a Tua palavra, e que nos desafiam, que nos exorta a não ter medo. Ao contrário, nos chama a falar, a não se calar, a não desistir, a não retroceder, mas prosseguir, porque o Senhor está vendo ali na frente, onde há muitas pessoas que serão ainda alcançadas. Senhor, eu creio que ainda alcançaremos muitas pessoas para o Senhor, para o Teu reino. Eis-nos aqui, Senhor, como instrumentos em Tuas mãos, revestidos e investidos da autoridade e do poder do Senhor para fazer esta obra. Então, Senhor, usa nossas vidas onde estivermos. Tira o temor, tira o medo, tira aquela apreensão, o desânimo. Tira tudo isso, Senhor, e enche-nos da ousadia, do poder do Teu Espírito, para que falemos, para que ousemos em não nos calar, de modo que cumpramos a Tua vontade, de modo que o Senhor possa alcançar muita gente em nossa cidade. Oramos por esses nomes que aparecem aqui, por essas pessoas, amigos, conhecidos, vizinhos, alguns daqui de perto, Senhor, alguns daqui bem vizinhos nossos. Eu oro por cada um deles. Eu oro em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, esteja usando as nossas vidas para ser a Tua boca a esses corações. Deus amado, que nós estejamos atentos às oportunidades que o Senhor tem nos dado para falar de Ti, e que assim, Senhor, nós estejamos atentos a cumprir aquilo para o qual o Senhor nos chamou a fazer. Que o medo não nos desanime, não nos faça parar a obra, ao contrário, que confiemos em Ti sempre e que concluamos a obra que o Senhor colocou em nossas mãos para realizar. Em nome de Jesus eu oro por essas pessoas. Peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja preparando esses corações para ouvir a Tua palavra, Senhor. Deus, que no dia do amigo seja um tempo cheio da presença do Senhor, cheio da presença do Senhor, cheio da graça do Senhor, cheio da virtude do Teu Espírito. Ah, Deus, em nome de Jesus, é a nossa oração e o nosso clamor para a Tua glória. Amém, Senhor, e amém. Louvado seja Deus. Amém. Pode assentar, irmão.